Então, oitavo ano, agora vamos falar de português, né? Mais voltada para a parte de redação, onde fala de narração e discurso do personagem, né? Como eu sempre falei aqui para vocês dentro da área da redação, quando a gente fala de narração, nós temos dois tipos de narração, né? E quando a gente fala de dois tipos de narração, eu vou um pouquinho aprofundar para vocês. A narração direta e a narração indireta, tá? Ou o discurso direto ou o discurso indireto. O que é narrar? Narrar é nada menos do que eu contar uma história, tá? Onde eu posso fazer a parte ou não fazer a parte. Vocês conhecem também como narrador observador ou narrador personagem. Mas quais são as características para me ter um discurso direto? O personagem ter uma fala direta, tá? Quando eu tenho uma exata fala, ou seja, a minha narração não ocorre com participação de narrador. Eu estou falando, não tem ninguém narrando por mim. O personagem, ele está falando diretamente. Por isso que é um discurso direto, tá? Ou seja, geralmente, esse discurso, ele vem antecedido de um travessão, quando eu falo da escrita, tá? Que é aquele sinalzinho da escrita. O travessão, aquele sinalzinho que a gente coloca lá na hora da escrita, na hora de escrever, tá? Ele vem sinalizado com travessão e eu estou falando diretamente, não é alguém que está falando por mim, não é um narrador que está falando por mim. Sou eu, personagem, que estou falando diretamente. Por isso que é chamado discurso direto, tá? Outra situação. Tem autores que também preferem colocar o discurso direto entre aspas, né? Porque, por exemplo, eu tô aqui falando uma história e falo assim, Isabela disse. Aí não fui eu que falei, foi a Isabela que falou. Então eu coloco entre aspas e digo diretamente o que Isabela disse, tá? Então é dessa forma. E ele é introduzido por verbos como falar, dizer, comentar, perguntar, esses tipos de verbos, quando eu estou falando direto, tá? Esses verbos também podem ser seguidos de 2 pontos, tá? Falei isso aqui, 2 pontos. Perguntei assim, tá? 2 pontos são sinais de pontuação, tanto travessão quanto 2 pontos. Vou dar um exemplo para vocês de alguns tipos de discurso direto. Por exemplo, travessão, eu estou falando direto. Aí eu falo assim, quando eles saíram? Eu que falei, direto, tá? Outra situação, não vi exatamente o horário que ele foi embora. Eu também estou falando direto, tá? Então, discurso direto pode ser assim. Ou então falar assim, aluno afirmou, 2 pontos. Preciso estudar muito dias para a prova. Então, eu estou falando diretamente. Esse é o discurso direto. E o discurso indireto? Então, indireto não permite uma livre expressão minha, ou seja, do personagem, tá? Porque as falas do personagem são apresentadas pelo narrador. Então, é aquele tipo do narrador observador. Não é o narrador personagem que faz parte da história, tá? Só mudou o nome, é a mesma coisa. Em discurso direto, narrador que observa, que ele está vendo. Então, o que ele faz? O que está constituído? O que você entende por narrador personagem? O que tem que ter no narrador indireto, no discurso indireto? Primeiro lugar, terceira pessoa é constituída a narração, tá? Na terceira pessoa. O discurso vem com o verbo dizer, perguntar também, falar, comentar, responder, tá? E aí, durante o discurso é conversa, tá? A fala, durante a fala, tá? O narrador, quem está narrando, ele atua como um intermediário, ou seja, ele está no meio daquela situação. Então, eles usam as suas próprias palavras para reproduzir uma essência dos personagens. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Foi então que Carlos observou como era muito linda. Olha aí a diferença. Carlos observou como ela era muito linda. Foi então. Então eu estou narrando, né? Sendo um discurso indireto, usando as minhas palavras, porque eu estou discursando indiretamente sobre o personagem e usando desta forma, tá?
Por exemplo, todas as noites o meu pai pedia que eu fizesse minhas orações antes de dormir. Eu também estou narrando, tá? Então essa é a diferença de discurso, de diferenciar o discurso direto do discurso indireto. Eu inicio um processo de reeducação, quer dizer, eu faço na realidade uma situação de que no discurso direto eu falo diretamente, eu uso travessão, o 2 pontos. O personagem, ele se coloca na história, no discurso, é a conversa, é o relato, é a história, diretamente. E no discurso indireto, eu uso de subterfúgio, se colocando, ou como se eu estivesse contando a história da Isabela, do Pedro, da Larissa, mas eu estou colocando eles ali na história, estou narrando a história deles. Essa é a diferença de entre um e outro. Então é aquilo que eu sempre venho falando para vocês, entre relação, narrador, personagem, narrador, observador. É sempre importante, na hora de eu escrever um texto, e que esse texto me pede essas descrições, que eu estabeleça, além disso, essas regras de pontuação, que eu estabeleça essas regras verbais para utilizar os verbos e que eu estabeleça essas regras de nomes e de pronomes. Terceira pessoa, primeira pessoa, para que se entenda que eu estou fazendo discurso direto ou que eu estou fazendo discurso indireto. Para que seja entendido isso. Eu não posso começar, se foi pedido um discurso direto, fazendo um direto e terminar com um indireto. Eu tenho que prestar atenção bastante nessa forma, nessa montagem desse meu texto. Tá bom?